Começa agora mais um Papo de Juventude e hoje nós vamos ter uma conversa sobre doenças sexualmente transmissíveis. Um dos grandes temores quando se pensa em DSTs é o HIV. Você sabia que o número de infectados no mundo diminuiu, mas aqui no Brasil o registro de casos aumentou? Pois é, de acordo com uma pesquisa da ONU, em todo o mundo, 36 milhões de pessoas estão contaminadas pelo vírus. Se cuidar inclui evitar diversas doenças que podem ser contraídas através de relações sexuais. Quem participa do programa de hoje é o deputado Pedro Fernandes, além dos jovens que estão sempre aqui presentes para o nosso bate-papo. Obrigada pela presença de vocês, obrigada, deputado. Só para esclarecer antes quem está nos assistindo, o senhor, além de parlamentar, é dentista também. Ligado à área da saúde. Deputado, por que o senhor acredita que no Brasil esse número aumentou? Olha, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque a gente não pode associar exclusivamente a falta de informação. Pelo contrário, essas informações têm crescido, principalmente com as redes sociais e tudo mais. Você vê que é uma tendência no mundo ter diminuído, mas o Brasil aumentar é uma questão muito preocupante que precisa ser melhor debatida e entendido para a gente reverter esse processo. Mas eu acho que a principal causa ainda é os jovens, em geral, pensar que é um problema que nunca vai acontecer com ele. Ser uma coisa ainda muito distante da realidade dele. E a partir do momento em que isso acontece com ele ou alguém mais próximo, é que a gente começa a refletir de uma forma mais responsável sobre as consequências de um ato sem prevenção. Pessoal, vocês concordam com o deputado? Johan, como é que é esse bate-papo entre os amigos de vocês? Vocês conversam sobre a prevenção? Sim, a gente conversa sim. E com relação à prevenção, não é preciso conversar apenas com amigos para a gente ver. Na própria televisão a gente consegue enxergar que o próprio índice de HIV aumentou. Ontem eu estava vendo o jornal, como você acabou de falar, eu achei um absurdo. Hoje em dia os jovens, eles transam e não se protegem, entendeu? Ainda mais com pessoas que você não conhece. Eu acho que com o passar do tempo, as coisas evoluem. Se fizeram a camisinha, se trouxeram algumas soluções, é para ser usadas, entendeu? Por mais que você conheça a pessoa, você tem que se prevenir. É isso. Deputado, e também essa nova geração não viu os grandes ídolos morrerem, né? Cazuza, Renato Russo. Você acha que isso também pode estar ligado a achar que a AIDS não mata, existe um tratamento, eu vou tomar o coquetel, vou conseguir viver minha vida, porque os efeitos colaterais, você viver uma vida inteira tomando vários remédios, não é legal, né? Não tem como aceitar isso. É possível, mas eu acho que tem uma outra coisa que é mais importante, que é a ausência do diálogo familiar. As famílias não conversam mais hoje, inclusive sobre sexo, que é uma coisa que deveria estar no cotidiano da família. Lá em casa, por exemplo, eu fui chamado a atenção pelos meus filhos, pelo meu filho especificamente, porque estávamos na mesa de jantar quando foi ver todo mundo com o telefone trocando mensagem e a gente não conseguia conversar nem na mesa de jantar. Então, a ausência da família, que é uma coisa que eu tenho me policiado muito, e acho que a sociedade tem que começar a se policiar mais sobre isso também, pode estar interferindo diretamente nesse processo, porque acaba que é o tipo de coisa que os jovens buscam informação na rua porque não conseguem absorver isso dentro de casa. Então, acho que isso também é um peso importante que precisa ser revertido imediatamente. Vocês têm essa conversa vocês têm com os pais de vocês dentro de casa? No caso, como o deputado falou, esse caso da sexualidade é um tabu muito grande. E isso acaba prejudicando essa prevenção não só como HIV, como outras doenças sexualmente transmissíveis. Esse aumento é absurdo, entendeu? E no caso, assim, não só como dentro de casa, como nas escolas também, é um fato importante também para a gente abordar. Mas é um fato muito polêmico, entendeu? Assim, para abordar dentro da escola, eu já soube de casos de professores reclamando que pais não gostaram do assunto, entendeu? Porque o pai não abordou dentro de casa, entendeu? Foi preciso que o professor abordou e não foi bem-vindo. Porque a conversa, às vezes tem essa questão é muito novo para falar,
mas pode até ser muito novo. Você tocou num ponto importante, porque... Às vezes os pais não sabem o momento certo, Meu né? filho vai fazer 12 anos e a conversa desse final de semana lá em casa foi justamente quando abordar e o que falar inicialmente sobre isso. Porque, infelizmente, a escola poderia ter um papel importante nesse processo, mas, infelizmente, também não tem. Acho que as escolas cada vez mais ficam focadas na questão do vestibular, de ter essa preocupação mais específica com as matérias em si, e fogem um pouco de temas como esses, que também são importantes. Mas eu não jogo essa responsabilidade para cima da escola, não, porque essa responsabilidade tem que ser da família. A escola poderia até fazer algo complementar, mas eu volto a afirmar que o mais importante seriam as famílias começarem a abordar melhor sobre isso. Eu acho que o próprio governo, você está dando uma ideia interessante, que a gente podia criar um canal para que as famílias que tivessem dúvida, como eu tenho, né, pudessem buscar profissionais, especialistas na área, para que possam orientar. Eu tive a oportunidade, estou tendo, né, depois de uma conclusão essa semana, de encaminhar o meu filho para uma orientação profissional, e eu passarei por terapia também para aprender a lidar com o meu filho sobre isso. Mas a grande maioria da população, infelizmente, não tem essa oportunidade. Então, acho que o governo pode ajudar também criando um canal, um link para orientar as famílias a tratar sobre o tema. Pois é, e o Igor, ele trabalha nessa área de assistência social. Na verdade, eu acho que existe isso governamental, as clínicas da família também estão aí para isso. Eles têm essa orientação nas clínicas da família. A questão, acho que é muito mais buscar a clínica da família e buscar essa orientação. O senhor buscou a orientação de um profissional para ensinar o seu filho, para te ajudar como lidar com o seu filho, mas também quem não tem condições também pode buscar na clínica da família também essa mesma orientação. Eu acho que está muito mais ligado, como o deputado falou anteriormente, essa síndrome do super-homem. Ele bater um S no peito e dizer comigo nunca vai acontecer, acontece com meu colega e comigo nunca vai acontecer. Eu acho que as pessoas têm que ter claro que isso pode acontecer com qualquer um, entendeu? Todo mundo está suscetível a isso. E mesmo quem tem uma relação fixa, não que o parceiro vá trair ou não vai trair, mas ele pode contrair de outras formas também. Pode contrair, às vezes, fazendo uma unha, a sua namorada fazendo unha. Tem outras formas de transmissão, não só o sexo. Então, acho que tem que ter um cuidado maior. E outra coisa também que está disponível, e algumas pessoas não sabem, é o teste gratuito de HIV. Procure uma clínica da família, procure uma unidade de saúde, busque o teste mesmo. Eu não tenho como ter, nunca fiz sexo sem camisinha, sempre tive protegido. Sim, você sempre teve protegido, sempre fez sexo com camisinha, mas como tem outras formas de contágio, é sempre bom saber para não transmitir também para o seu parceiro. Com certeza, com certeza. Você até tem uma história interessante, né, Renan? No caso, eu sei de uma pessoa que ela contraiu o vírus através do namorado, só que esse vírus o namorado dela contraiu através da melhor amiga dela. Ou seja, existiu uma traição. Existiu uma traição. E a menina tinha um relacionamento estável, não usava camisinha. Não usava camisinha. Confiou. Assim, eu acho que o fato da camisinha é assim, como a gente não conhece a pessoa, assim, como, assim, tô pensando como jovem, sim, entendeu? claro. Como jovem, eu tenho 20 anos, assim, quando a gente não conhece o parceiro, a gente tenta se prevenir ao máximo. Por quê? A HIV, ela não tem cara, não tem cheiro, não tem cor, não é verdade? Então, quando a gente namora com uma pessoa, já é bem diferente. A gente já deixa a camisinha de lado, entendeu? E também é um fato preocupante também, porque é um fato cultural, né? Por isso que é polêmico, por isso que a gente está abordando aqui, né? Eu tenho uma passagem interessante que aconteceu comigo, né? A minha esposa, depois de um certo tempo de relação, quando namorávamos ainda, a gente chegou à conclusão de não mais usar o preservativo. E aí, para minha surpresa, num primeiro momento, depois eu vi que era a coisa mais inteligente do mundo, ela falou, então vamos fazer um teste para ver se realmente a gente não tem nada, para poder passar segurança para mim e para você, e a gente passar a ter uma relação segura. Eu achei isso muito interessante, não era uma prática que eu tinha, mas que agora eu procuro passar para outras pessoas. Esse bate-papo aqui me alertou essa possibilidade, até para orientar outras pessoas a usarem essa prática, que pode até ser que ofenda, entre aspas, não tem motivo nenhum para ofender, mas algumas pessoas... Né? Exatamente. Você não confia em mim, mas é pro bem dos dois. Mas é o ato mais inteligente possível numa situação como essa, de preservação da sua própria saúde. Se todo mundo pensasse assim, né, os números iam diminuir, tanta gente ia evitar de ficar doente. E o que é pior, infelizmente, a grande maioria, eu não tenho esses números exatos, mas eu acredito que a grande parte das pessoas que contraíram o vírus da HIV,
elas não têm conhecimento que tem esse vírus HIV. Só começam a ter esse conhecimento quando aparecem os primeiros sintomas, e isso já é depois de um certo tempo que contraiu o vírus, e com isso, infelizmente, já passou o vírus para outras pessoas. Então, é um ato que poderia evitar e salvar muitas vidas também. Com certeza. Vivian, você como representante das mulheres aqui, como é que é a conversa entre as meninas em relação a isso? Eu acho, na verdade, uma questão muito interessante, principalmente falando de educação, toda essa conversa. Eu acho que, na verdade, educação é uma coisa que é uma rede, não é só instituição, escola, família, conversa no dia a dia, é todo um conjunto de coisas interligadas. Então, nesse sentido, acho que o grande problema, na verdade, aliás, não o grande, mas um dos grandes problemas é o preconceito das pessoas com esse assunto de não falar sobre. Então, claro, as meninas se juntam para conversar sobre relacionamentos, e é claro que o papo aparece em algum momento. Mas assim como todas as pessoas, assim, independente, né, de gênero, eu acho que é o grande problema além de não é uma coisa que pode acontecer comigo ou com alguém próximo, é uma coisa de você não ter o conhecimento, muitas vezes, de toda a possibilidade, todo o perigo, e você não saber também quais são as pessoas envolvidas. Às vezes tem muito essa questão da sexualidade junto com o preconceito da doença. Isso é muito grave. Então, muitas vezes eu sinto essa falta de conexão, na verdade, entre as diversas esferas que a questão das doenças transmissíveis envolvem. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, que a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí.